irmãs em Cristo, caros amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo. Hoje nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. E neste dia a liturgia nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Esta passagem do Evangelho nos fala sobre conhecer Jesus e seguir a Jesus. O que isto significa? O Evangelho então nos diz que João Batista estava com 2 discípulos seus. E, num determinado momento, Jesus estava passando. João Batista apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Naquele momento, os 2 discípulos de João Batista o deixaram e começaram a seguir Jesus. Aqui nós temos um ponto importante para a nossa reflexão. João Batista aponta Jesus para as pessoas. Ele não quis atrair ou segurar a atenção dos seus discípulos para si, mas ele mostrou Jesus, para que os discípulos seguissem a Jesus. João Batista não reteve os discípulos para que eles seguissem a si, mas os incentivou a irem a Jesus, a se colocarem no caminho do seguimento a Cristo. Essa deve ser a missão também de todos nós cristãos. Nós não devemos querer que as pessoas nos sigam, mas devemos querer que as pessoas sigam Jesus. A nossa missão é apresentar Jesus como modelo, exemplo de vida para as pessoas, e nunca nós mesmos. Nós não somos modelos para os outros. O modelo é Cristo. É Ele que nós devemos apontar como caminho, como exemplo para que as pessoas sigam. Assim como fez João Batista, que apontou Jesus para que os discípulos o seguissem. E diz o Evangelho que os discípulos então de João Batista, que agora se tornaram discípulos de Jesus, se puseram neste caminho, seguindo a Cristo. E num determinado momento, Jesus fez uma pergunta para eles: "O que estáis procurando?" Esta pergunta é muito importante. Jesus pergunta para aqueles que estavam o seguindo: "O que estáis procurando? O que estáis buscando?" E esta pergunta também vale para nós. Hoje somos os seguidores de Jesus. Por isso é muito importante que nós também façamos esta pergunta: o que estamos buscando quando buscamos Jesus? O que estamos procurando em Jesus? Qual é o nosso interesse quando nós nos colocamos no caminho de Jesus? Quando dizemos que somos seguidores de Jesus, que somos cristãos, o que realmente estamos buscando? Isso é fundamental, porque muitas vezes podemos estar buscando em Jesus algo que Jesus talvez não deseja nos oferecer. Talvez possamos estar seguindo a Jesus com ideias erradas sobre Ele. Por isso,
é preciso fazer-nos sempre esta pergunta: o nosso desejo ao seguir Jesus corresponde ao desejo de Jesus para conosco? Aquilo que buscamos é o que Jesus quer que busquemos? É preciso pensarmos sobre isso para percebermos se o nosso seguimento a Jesus corresponde de fato ao caminho que Ele propõe para nós, e não a um caminho que a gente pode inventar conforme os nossos próprios interesses pessoais. Depois diz o Evangelho que mais adiante, quando Jesus fez esta pergunta aos discípulos, eles fizeram outra para Jesus. Perguntaram para ele: Mestre, onde moras? Esta pergunta também é muito significativa. Quando os discípulos perguntaram a Jesus onde Jesus morava, o lugar onde Jesus mora nos faz lembrar do lugar onde cada um de nós também moramos. O lugar em que vivemos é o nosso mundo, é ali que vivemos o nosso estilo de vida. O lugar em que vivemos diz de quem somos. Por isso, quando os discípulos perguntam a Jesus: onde moras? Na verdade, eles estavam perguntando para Jesus: quem tu és? Em que tu acreditas? Como tu vives? Ou seja, queriam conhecer quem é Jesus. E diante desta pergunta dos discípulos: Mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e vede. Esta resposta de Jesus também tem um ensinamento muito importante para nós. Se queremos saber quem é Jesus, é preciso que nos aproximemos dele. Por isso, Jesus não respondeu à pergunta dos discípulos com palavras. Ele respondeu com um convite: vinde e vede, venham estar comigo, venham conviver comigo, para que possais saber quem sou eu. De fato, quando a gente quer conhecer uma pessoa, precisamos conviver com esta pessoa. Quanto mais profundo o convívio, mais profundo o conhecimento que se tem da pessoa. Assim também acontece com Jesus em nossa caminhada de fé. Se queremos conhecer Jesus, é preciso convivermos com Ele. Sermos amigos de Jesus. Não basta apenas saber sobre Jesus aquilo que alguém, outras pessoas nos disseram, aquilo que ouvimos. É preciso termos a nossa experiência com Jesus. No início deste Evangelho, nós vimos que João Batista falou de Jesus para os discípulos. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Mas apenas aquela fala de João Batista não foi suficiente para os discípulos conhecerem Jesus. Para que pudessem conhecer a Jesus, eles tiveram que conviver com Ele. E aqui cabe uma reflexão para nós. Será que conhecemos realmente a Jesus? Que ideias nós temos sobre Ele? São ideias que nós ouvimos de alguém, em alguma pregação, alguma coisa que a gente leu sobre Jesus? Ou será que o conhecimento que temos dele é um conhecimento como fruto de um convívio, de uma comunhão,
de uma amizade cultivada com Jesus. Esse é o convite que Ele nos faz para cada um de nós também neste dia. Vinde estar comigo, vinde e vede. Convite para que nós sejamos seus amigos, que conheçamos a Jesus não por aquilo que ouvimos dizer sobre Ele, mas pelo convívio nosso com Ele. Vivemos numa época onde se propagam tantas ideias sobre Jesus, tantos segmentos religiosos, alguns até com ideias contrárias e contraditórias a respeito de Jesus. Por isso, é preciso a gente ultrapassar o nível do que apenas ouvimos dizer sobre Jesus, para que possamos de fato conhecer Jesus através do nosso convívio com Ele, em nossa oração e principalmente na meditação sobre o Evangelho. O Evangelho nos mostra quem é Jesus. Nos mostra quem é Jesus no amor que Ele tinha pelos pobres, no amor que Ele tinha pelos excluídos, no amor imenso que Ele tinha pelo ser humano, na luta enorme de Jesus pelo bem e pela dignidade do ser humano, na luta de Jesus pela valorização da vida. Então é preciso conhecermos Jesus, não tanto por aquilo que os outros nos dizem, mas pela experiência pessoal que Ele nos convida a termos com Ele. Vinde e vede, Ele nos convida, para que sejamos seus verdadeiros discípulos, conhecedores dEle, íntimos dEle, porque conhecendo Jesus, nós então poderemos ter condições de levá-lo também às pessoas e ajudar que outras pessoas também venham a conhecer profundamente Jesus Cristo. O Evangelho termina dizendo que um daqueles 2 discípulos que foram até Jesus era André, irmão de Simão Pedro. E depois que André foi até Jesus, conviveu com Jesus, estabeleceu aquela profunda intimidade com Jesus, aí sim, André depois foi convidar Pedro para que conhecesse Jesus também. Como diz Madre Teresa de Calcutá, antes de falar de Deus para as pessoas, é preciso que falemos com Deus. Portanto, possamos ser amigos profundos de Jesus, para que possamos levar outras pessoas a esta mesma alegria de conviver com Ele e seguir o caminho dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.